Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta, pela vontade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2022, que traz por tema Monarquia em Israel. Os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título O Declínio do Reino do Sul. Semana passada nós estudamos aí sobre o Reino do Norte e desta feita vamos estar estudando sobre o Reino do Sul. O texto de referência desta aula está registrado em Ezequiel, capítulo 22, do versículo 18 a 26. Você que tem aí a sua Bíblia ao alcance da mão pode estar fazendo esta leitura para poder melhor entender o tema que vamos estar abordando dessa feita. O versículo do dia diz: ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ezequiel, capítulo 14, verso 14. A verdade aplicada diz ainda: Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento e de mudança. Cabe a cada um de nós responder positivamente. Então, veja, irmão, diante de tudo aquilo que muitas vezes praticamos, o Senhor ele nunca vira as costas para a gente. Não importa o que você praticou, Deus sempre vai te dar uma oportunidade de conserto. Agora, quando você não atenta para isso, então a gente sabe, conforme a própria Escritura, é que a derrocada é feia. Ou como diz aqui a verdade aplicada, Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento e de mudança de atitude. Cabe a cada um de nós responder positivamente ou negativamente, porque Deus, ele jamais vai forçar você a fazer algo que você já está obstinado a fazer. Então, se você quer continuar na prática da iniquidade, do pecado, da imoralidade, e você não quer retroceder, você não se arrepende, Deus não vai te obrigar a fazer aquilo que ele quer quando você não quer. Até porque iria contra o livre-arbítrio. Nós vemos aqui sobre esse declínio do Reino do Sul, começa com Salomão. Salomão começa muito bem, mas no final da sua vida ele se entrega a toda a prática de idolatria e de imoralidade, tudo aquilo que que é abominável aos olhos do Senhor. E depois o seu filho que o sucede também não é diferente, e por aí vai. Então, nós vamos vendo aqui que foi um erro atrás do outro. Como diz as Escrituras, um abismo chama outro abismo. Então, nós precisamos ter consciência de que quando estamos errados, nós temos a oportunidade de retroceder naquilo que estamos fazendo, de nos arrepender e nos voltarmos inteiramente para o Senhor, porque Ele é perdoador, é galardoador daqueles que o temem. Ok, meus queridos irmãos? Então aqui, para nós podermos já pegar o gancho aí, nós temos aqui os três objetivos, e o primeiro deles é detectar a vida moral dos reis de Judá. Segundo, identificar os pecados do Reino do Sul. E terceiro, observar o teor da mensagem dos profetas. Ou seja, Deus nunca deixa de enviar os seus profetas, madrugando e pregando a palavra. Agora, compete a mim, a você, a nós, abrir o ouvido e atentar para a voz do Senhor, para que haja uma mudança de atitude. A introdução vem dizendo que o Reino do Sul tinha como capital Jerusalém e foi dada a Roboão por amor a Davi. Durante vários anos de monarquia em Judá, ficou explícito o quanto a liderança se desviou dos caminhos do Senhor, induzindo o povo a cair em degradação moral e espiritual. Nesse ponto aqui, nós podemos tirar uma lição prática. Quando nós falamos de igreja, por exemplo, é sabido que a igreja tem a cara do seu pastor. Se o pastor é um homem temente a Deus, é um homem que busca o Senhor com inteireza de coração, é um homem de oração, de consagração, a igreja segue os passos do seu pastor. Mas se o pastor é relapso, se o pastor é uma pessoa dada à vaidade, e a todas as coisas que desagradam a Deus, a igreja vai seguir o mesmo caminho. Então, o povo sempre vai seguir a liderança, com exceção de um ou outro, mas a maioria vai seguir a liderança. Então, nós vemos aqui um rei que era colocado por Deus como líder máximo de uma nação. Então, todas as atitudes daquele rei
era observado pelos seus súditos e automaticamente, de acordo com a forma e a maneira como ele se conduzia, o povo também ia fazer igual. Nós vemos Salomão. Salomão, quando ele é levantado como rei de Israel, o rei de Judá, melhor dizendo, a maior preocupação dele naquele momento foi a de buscar o Senhor para lhe dar graça, sabedoria e entendimento para que ele soubesse saber entrar e sair do meio de um tão grande povo como ele mesmo diz. E Deus lhe deu tudo isto e um pouco mais. E durante os primeiros anos ali, ele governou bem aquela nação, ele foi ovacionado pela nação, mas de repente, por conta da política e por conta de casamentos e trazer concubinas de todos os lugares, cada uma trazendo ali a sua idolatria, o seu Deus, quando chega num determinado ponto da sua vida, ele se deixa levar por tudo aquilo que as suas mulheres tinham. E ele é influenciado, ele é convencido, e ali começa a queda, ali começa a degradação moral e espiritual. E o seu filho não é diferente, porque ele percebe o ambiente e ele simplesmente vai dar continuidade àquilo que já existia. E aí nós vemos aqui a derrocada. Então vemos aqui, meus amados irmãos, que no ponto-chave, por mais que o povo se rebelasse contra Deus, Deus sempre esteve com sua mão estendida, enviando seus profetas com uma palavra corretiva e de esperança. O problema maior que nós vemos aqui, neste ponto, é que os sacerdotes se vendiam, chefes se vendiam, o rei não estava nem aí e não atentavam, não ouviam a mensagem dos profetas. E a gente pode ver quantos profetas sofreram por falar a verdade, por advertir o povo. Foram presos, foram, no caso de Jeremias, foi jogado no calabouço, e o Senhor falando, olha, se vocês não se consertar, o mal virá sobre vocês, eu estou dando oportunidade, entre pelo caminho, faça o que é certo, faça o que é correto, e o povo não estava nem aí. E o resultado é drástico quando a gente não ouve. No entanto, nós nunca podemos culpar Deus por um infortúnio, por uma derrota que venhamos sofrer na vida. Porque Deus sempre ele vai estar chamando a tua atenção, chamando a nossa atenção para que a gente não venha perecer. Quando perecemos, é porque fomos obstinados e não atentamos para a voz do Senhor. Veja aqui que o reino do sul, ali o reino de Judá, foi um reino instável, diferente do reino do norte. O reino do sul também teve reis ímpios que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, porém existiu reis comprometido com a lei de Deus, promovendo reformas, fazendo o povo chegar-se novamente a Deus. Reis ímpios e suas influências pecaminosas. Nós temos aqui, por exemplo, uma lista. Roboão e seu filho Abias foram os primeiros reis de Judá, e infelizmente não foram fiéis a Deus, curvando-se à idolatria, e com isto incutiu adoração a diversos. No reinado de Jeorão, sucessor de Josafá, houve apostasia e desgraça. Seu reinado de 8 anos foi sangrento e infeliz ao extremo, conforme registra 2 Reis, capítulo 8, verso 17 a 24. Um dos momentos mais nefastos de Judá foi quando a rainha Atalia exterminou toda a descendência real. 2 Reis, capítulo 11, verso 1. Os 3 últimos reis deste reino foram de total submissão à Babilônia, até que por volta do ano de 586 a.C., Jerusalém foi destruída e o povo levado cativo para a Babilônia. Então nós vemos aqui uma sucessão de erros, falta de temor a Deus, o povo totalmente entregue à idolatria e a todo tipo de abominação, ao ponto de Talia, essa mulher, assassinar todos os familiares ali, as pessoas que faziam parte da família real, e o resultado, a deportação para Jerusalém. Veio a destruição, conforme menciona aqui, em 586 a.C., Jerusalém foi destruída e o povo levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque não deram, honra a Deus, porque não se submeteram à vontade de Deus. Então, meus amados irmãos,
não é diferente hoje. Quando nós nos apartamos do Deus vivo, nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa ruim. E não fique pensando que Deus vai se tornar um escudo na tua frente para impedir que você seja atingido pelas setas do inimigo. Enquanto nós estivermos em Cristo, enquanto nós estivermos, abrigado à sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, como diz o Salmo 91, nós estamos guardados. Nada vai nos atingir. O inimigo, mesmo que ele tenha desejo de nos destruir, ele jamais vai conseguir, pois as Escrituras diz que ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a gente não pode esquecer que ao redor de cada cristão da igreja do Senhor está o anjo do Senhor guardando o seu povo. Então ele não tem essa autoridade. O Senhor também diz que aqueles que são dele, o inimigo não toca. Mas quando você se aparta do Senhor, quando você se afasta do Senhor, então o inimigo tem autoridade para poder atacar a tua vida, destruir a tua vida. Portanto, meus amados irmãos, esse é um alerta para a igreja do Senhor nesse tempo. Precisamos ter compromisso com a verdade. Devemos ter compromisso com o Senhor Jesus, porque vai chegar o momento em que nós teremos de prestar contas ao Senhor pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós precisamos honrar o nome de Deus. De todos os 20 reis que governaram Judá, alguns deles se destacaram por promover reformas e conscientizar o povo de que eles precisavam obedecer à lei, às leis de Deus. Um deles foi o rei Asa, que apesar de ser criado num ambiente hostil e idólatra, conseguiu servir a Deus com integridade e, ao governar Judá, promoveu uma reforma em todos os sentidos. Asa retirou os ídolos de muitos altares pagãos e expulsou os prostitutos cultuais. 1 Reis capítulo 15, verso 12. A conversão e o arrependimento é o caminho que Deus deseja para o ser humano percorrer. Ele está à porta, desejando entrar e fazer morada no coração daquele que ouve a sua voz e abre a porta, conforme registra Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Então nós vemos aqui, pessoas, dos 20 reis que governaram Judá, apenas o rei Asa, nós vemos aqui, um deles foi o rei Asa, que apesar de ser criado num ambiente hostil e idólatra, conseguiu servir a Deus com integridade e governar Judá e promoveu uma reforma em todos os sentidos. Asa retirou os ídolos de muitos altares pagãos e expulsou os prostitutos cultuais. Olha que coisa terrível, né? As pessoas entravam pelo caminho da prostituição e se prostituíam dentro do próprio templo. Decidiu. Por que decidiu, irmão? Porque é uma decisão, é uma atitude individual de cada ser. Por exemplo, nós vivemos hoje num mundo corrompido, nós vivemos num mundo idólatra, nós vivemos num mundo cheio de ideologias e de tantas coisas terríveis. Se eu tenho temor a Deus, se você tem temor a Deus, você não se deixa levar por essas coisas. Você propõe no seu coração, como fez Daniel. Daniel, quando chega na Babilônia, foi dado ali um cardápio que ele deveria comer tudo aquilo que o rei comia. Mas ele percebeu que aquilo não era correto, que aquilo não era bom para ele e nem para os seus companheiros, e eles entram e faz com Deus uma prova e conversa com aquele mordomo, e nós vemos que ele não quis comer daquelas iguarias do rei. A mesma coisa é nós nos dias atuais, e temos o temor de Deus em nossas vidas, nós não vamos comer as iguarias que o mundo oferece. Então isso é opcional, é questão de tomar uma atitude. Então nós vemos que a atitude de Asa foi derrubar abaixo tudo aquilo que estava fazendo o povo perecer, entrar pelo caminho da perversão, da idolatria, da imoralidade. E ele conserta o passo do povo diante de Deus, ele se arrepende juntamente com o povo, e nós vemos através do texto que é mencionado aqui, que Deus abençoa aquele homem, que Deus abençoa o seu reinado, porque Deus quer comprometimento. Quando nós nos afastamos do Senhor ou ficamos em cima do muro, Deus nos abençoa. Nós temos que escolher um lado. Não dá para ficar de um lado e do outro, ou com o pé numa canoa e o pé na outra. Ou você vem para a direita ou você vai para a esquerda. Em cima do muro não pode ficar. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você serve ao mundo.
Ou você cai nos braços de Deus, ou você cai nos braços do mundo. E qualquer um dos lados que você escolher vai ter uma consequência. De um lado vai ter uma consequência boa, do outro vai ter uma consequência ruim. Mas a decisão é sua. Então nós vemos que Asa, mesmo sendo criado num meio inóspito, cheio de idolatria, de imoralidade, ele assentou no seu coração ser diferente, servir ao Deus Altíssimo. E isso marcou o seu governo durante o seu período. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é questão de atentarmos para a palavra do Senhor. No segundo ponto, nós temos aqui os pecados do Reino do Sul. A Bíblia diz que o pecado é a desgraça de uma nação, conforme registra Provérbios, capítulo 14, 34, e traz consequências terríveis. No caso de Judá, vários profetas relataram em seus escritos a maneira como Judá se prostituiu contra Deus e se desviou dos seus caminhos. Então nós vemos aqui que a coisa era tão séria. E veja que Deus, num determinado momento, ele, figuradamente, ele tem Judá como sendo a sua esposa. E ele, Deus, o marido. Mas o que Judá figuradamente fez? Se prostituiu, ela adulterou contra o seu próprio marido, que era Deus. E aí nós vemos aqui que o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque os sacerdotes não estavam falando a verdade, porque os reis estavam conduzindo o povo pelo caminho errado, e o profeta que Deus enviava não estava sendo ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta falta de conhecimento, levou a nação a prostrar-se diante de altares pagãos e não mais observar a essência das festas sagradas, conforme registrado em Isaías, capítulo 1, verso de 11 a 15. O povo vivia no formalismo religioso, tendo uma vida desconexa da lei de Deus. Quando não dá primazia para a palavra de Deus, tornam-se presa fácil para a apostasia e, consequentemente, para a prostituição espiritual. A palavra conhecimento no Antigo Testamento dá a ideia de relacionamento, portanto, é imperativo na vida do cristão um relacionamento íntimo com o Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, quando você vive um evangelho de formalidade, religião sem comprometimento, daí a pouco você é levado pelo caminho da vaidade. Isso não tem problema, aquilo também não tem. Isso aqui é simplesmente uma coisinha, isso aqui não fede, não cheira, isso aqui não tem problema. Então a gente vai, sabe, irmão, dando legalidade a muitas coisinhas, e é por aí que muitas das vezes a gente acaba nos afastando do Senhor, porque nós somos exclusivos de Deus. O Senhor, através do seu sangue derramado no Calvário, irmão, ele nos comprou deste mundo. Então, se nós não somos do mundo, nós não podemos interagir com o mundo no sentido de nos envolver com as suas práticas, imoralidade, seus cultos, sua religiosidade. Nós temos que adorar a Deus. Eu carregar aqui um santinho, ter um patuá aqui, carregar um crucifixo no pescoço, ou uma coisinha aqui, não, isso não tem problema nenhum, não. Claro que tem, irmão. Isso é idolatria. Nós servimos ao Deus dos céus. Então nós precisamos ter cuidado. Foi esse tipo de coisa que levou o povo, de Judá a se apartar do Deus vivo. Daqui a pouco o povo estava ali se curvando diante dos ídolos. Deus opera um milagre e você delega aquele santo de barro, aquele crucifixo, aquele ídolo, a dádiva de que aquilo que aconteceu foi provocado por aquilo lá. E muita gente vivendo hoje nessa situação. Nós devemos adorar apenas a Deus. Então nós precisamos atentar para isso, para que a gente não venha cair como o povo de Judá caiu. Veja que o povo vivia no formalismo religioso, tendo uma vida desconexa da lei de Deus. O que eles faziam ali era simplesmente o que era prático, o que estava à vista. Então alguém dizia assim: olha, esse aqui é o santo que vai vos livrar, ele vai conduzir, é o Deus da guerra, é o Deus da agricultura, é o Deus da fertilidade. E o povo caía de boca no pó, esquecendo do Deus verdadeiro. Então nós não podemos aceitar isso, irmãos, porque isso é apostasia e Deus não se agrada. As práticas do paganismo se tornaram normal no meio do povo, e os lugares secretos de rituais pagãos eram tolerados, conforme registrado em Jeremias, capítulo 19, versos de 4 a 5. As mulheres
negligenciavam suas famílias em busca de prazeres carnais, e muitos sacerdotes e falsos profetas se embebedavam e agradavam aos homens com suas mensagens. Isaías 5, versos 7 a 12 e 18 a 23. Um dos atos mais terríveis praticado por um rei de Judá foi quando Manassés fez passar seus filhos pelo fogo como forma de adoração a Milcom, sacrificando seu próprio filho a uma divindade pagã. O pecado é um abismo atrás do outro, abismo, distanciando cada vez mais o homem de Deus para levá-lo à morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 a 15. Então esse é o resultado de quando a pessoa se aparta do Deus vivo. Ele faz coisa insana. As mulheres deixavam seus maridos, as suas famílias, para se prostituir no templo. E ali estava virado uma coisa terrível, uma degradação moral terrível. Louco e endemoniado porque uma pessoa em sã consciência não faz o que ele fez. Oferece o seu filho para um ídolo, queima ele vivo no fogo. Então, como diz o texto aqui, um abismo chama outro abismo. Precisamos ter cuidado. Se você está na casa do Senhor, tenha consciência de que você foi comprado por bom preço. Você precisa se voltar para o Senhor, abrir mão das vaidades deste mundo, se santifique, se consagre ao Senhor, tome uma atitude de servir ao Senhor com integridade, com inteireza de coração, com sinceridade, e você vai ser feliz na tua caminhada. Você vai estar prolongando os teus dias na terra. Nenhum desses reis viveu muito tempo, porque Deus não tolera o pecado. Deus, como dissemos no início, ele nunca deixa o seu povo perecer sem que ele mande os seus santos profetas para exortar, para chamar a atenção. Mas chega um momento em que Deus usa o chicote, como usou com Judá. Foram levados para a Babilônia, e naquele dia muitos morreram, e os que não morreram foram arrastados para a escravidão. E os que não morreram lá em Judá morreram depois lá na Babilônia. 70 anos se passaram para aqueles que tinham saído criança pudesse retornar, e os que nasceram lá pudessem retornar novamente, porque Deus sempre tem um remanescente. Então, se você quer ser abençoado, não se aparte do Deus vivo. Deus te abençoa nesta vida e te abençoará eternamente na outra vida. Para chegarmos aqui ao ponto 3, nós vemos aqui os profetas trazendo a mensagem de arrependimento. Como já destacamos anteriormente, os profetas transmitiam a mensagem de Deus para o povo, mesmo em momentos em que muitos profetas e sacerdotes estavam corrompidos. Deus tinha seus baluartes para entregar seus oráculos. Neste período de grande prosperidade do reino de Judá, o profeta Isaías surge vaticinando contra a corrupção. Isaías denunciou que os príncipes eram amigos de ladrões e amavam o suborno. Falou sobre as leis injustas feitas para oprimir o povo. Deus usa o profeta Isaías para chamar o povo ao arrependimento, pois seu povo tinha substituído a justiça pela maldade, violência e roubo. As práticas corruptas foram minando os valores da nação, tornando-as assim presas fáceis para o império babilônico. Assim como nos tempos de Isaías, somos admoestados a viver uma vida de entrega a Deus e não a um momento de culto vazio e ritualístico. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, através desse texto de Isaías, capítulo 10, capítulo 1, verso 23, depois capítulo 10, primeiro, a situação, os altos e baixos de Judá. Houve momentos em que Judá teve no auge, mas qual é a denúncia que Isaías está fazendo aqui? A denúncia que ele está fazendo é contra os príncipes, que eram amigos de ladrões. Eles subornavam e eram subornados. Profetas que se levantavam ou se auto-intitulavam profetas para enganar o povo. Sacerdotes que também já não estavam mais a serviço de Deus. Eu já falei em uma outra oportunidade que o sacerdote, ele tinha uma missão, que era interceder pelo povo diante de Deus. E por sua vez o profeta recebia de Deus a mensagem e trazia para o povo. Só que o sacerdote já não estava mais nem aí. Ele não intercedia mais pelo povo diante de Deus. Ele fazia vista grossa para isso, para aquilo e para aquilo outro. Como diz aqui o texto de Isaías, né? Nós vemos aqui que o povo tinha substituído a justiça pela maldade. Não havia mais justiça. O pobre estava sendo oprimido e os ricos estavam ficando mais ricos. E aí nós vemos que o Senhor chama a atenção, já estava decretado a derrocada desse reino, porque não é isso que Deus quer. E aí conclui dizendo que somos admoestados a viver uma vida de entrega a Deus e não a um momento de culto vazio. O comentarista aqui, ele compara
a situação do povo de Judá, diante de um fato real com o espiritual, com aquilo que nós vivemos hoje como igreja do Senhor. O mesmo Deus que exigiu e que exige a justiça, a prática da justiça, do amor, da comunhão e falar a verdade, não pregar a mentira, a mesma coisa acontece hoje. O Senhor espera da igreja, espera do povo que haja comprometimento com o que é santo, com o que é sagrado, e que nós não venhamos estar agora cultuando a Deus num culto vazio e ritualístico, que não sejamos crentes nominais, que no momento estamos ali cantando, orando e chorando, mas no outro momento estamos interagindo com o mundo, com o pecado, com a imoralidade, né? Infelizmente, nós sabemos que isso acontece. Mas assim como Deus usou profetas no passado para advertir o povo, Deus ainda fala com a sua igreja, com o seu povo nesses dias. Porque muitos saem da Santa Ceia do Senhor para lugares que Deus não está lá. Vão praticar coisas que desagradam a Deus. E isso é pecado diante do Senhor. Deus não aceita isso. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair do cavalo. Porque não há nada que se faça que fique escondido. Ah, ninguém está vendo. Onde eu estou indo não tem crente. E as pessoas que estão lá não me conhecem. Mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. E uma hora Deus vai trazer à luz tudo aquilo que você fez e está fazendo. Então seja um crente autêntico. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha, a sua primogenitura, como fez Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, por exemplo, que Jeremias foi um dos profetas, é considerado o profeta das lágrimas, porque foi o que mais sofreu pelo povo de Judá. Jeremias era um profeta que sentia profundamente o pecado de sua nação e até intercedia a Deus pelo povo, conforme registra Jeremias capítulo 9, verso 1. Jeremias confronta a classe sacerdotal e profética de uma vez, mostrando que todos eles vivem uma vida de falsidade. Jeremias 8, verso 10. O texto de Jeremias 9:11 diz: E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte que fique desabitada. Lamentação 5, verso 18. O cumprimento desta profecia está registrado em Lamentações 5,18, ao dizer que o monte de Sião está assolado e que por ele andam as raposas. Muitas vezes sofremos pela obra de Deus e pelo amor das almas, mas isso não deve nos entristecer, pois a palavra nos assegura que nossa obra não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, 5:8. Então Jeremias chorava ao ver a sentença de Deus vindo sobre o povo de Judá. E aí ele profetiza a situação que ficaria Jerusalém, as cidades em volta, como elas ficariam desertas, como tudo seria destruído e o povo levado cativo. Mas o povo não deu ouvido à voz de Jeremias. Foi jogado no calabouço, foi jogado dentro de um poço, foi amarrado na cidade. Não mataram ele, porque Deus era na vida de Jeremias. Porque se dependesse do rei, e se Deus não estivesse com Jeremias, com certeza eles teriam matado, porque ali estava infestado de falsos profetas e falsos sacerdotes. Meus amados irmãos, como conclui aqui o texto, nós devemos sempre pregar o evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Não podemos desistir de fazer e de cumprir a missão que Deus tem nos dado. Independente da atitude que as pessoas tomem, nós precisamos pregar o evangelho. E no que depender de nós, ganhar o maior número de almas para Jesus. Mas se elas recusarem, se elas não aceitarem, temos que estar firme na presença do Senhor, porque como diz aqui Paulo em 1 Coríntios 15:58, o nosso trabalho ou a nossa obra não é vão no Senhor. E concluindo, dizemos que quando a nação cai em degradação moral e espiritual, o juízo de Deus se torna inevitável na vida dos governantes. Então o juízo de Deus, ele sempre vem sobre o líder e depois sobre a nação. E feliz é a nação, irmãos, cujo Deus é o Senhor. Então quando nós temos compromisso com a verdade, temos compromisso com Deus, a nação se alegra. Mas quando o ímpio governa, a nação chora. Que Deus tenha misericórdia das nossas igrejas e do nosso país. Chegamos ao final desta aula, agradecemos a Deus por essa oportunidade. A você que tem nos acompanhado, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que seja sempre notificado das postagens que fazemos aqui.
E não esqueça de deixar aí o seu like. Ele é importante para que esses vídeos possam ser impulsionados para outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.